Corinthians envia garantia e aguarda a resposta do Flamengo para comprar Hugo Souza. O clube carioca irá analisar a proposta antes de concluir o negócio. Notícias sobre o Corinthians. O Corinthians, após perder seus goleiros Cássio e Carlos Miguel, foi rapidamente ao mercado para encontrar um substituto de confiança. A aposta do time foi em Hugo Souza, que atuava no futebol português e chegou ao clube paulista por empréstimo do Flamengo. Logo em suas primeiras atuações, o goleiro assumiu um papel crucial no time, o que acelerou o interesse do Timão em exercer a opção de compra vinculada ao contrato. O goleiro se tornou uma peça-chave para a equipe e a diretoria decidiu agir rapidamente. No entanto, para que a compra de Hugo Souza fosse concretizada, o Corinthians precisava apresentar uma garantia financeira. Com isso, segundo informações do jornalista Vene Casagrande, nesta sexta-feira, 11, o clube paulista enviou um garantidor ao clube. Agora, com essa garantia formal na mesa, a diretoria rubro-negra deverá analisar a proposta com cautela antes de tomar uma decisão oficial sobre a venda do goleiro, que é formado nas categorias de base do time. O Flamengo está adotando uma postura cuidadosa em relação ao acordo. O time carioca busca evitar problemas futuros e, por isso, exige comprovações financeiras antes de finalizar a transação. A preocupação maior é garantir que o Corinthians honre os pagamentos previstos no contrato. Quanto Hugo Souza irá custar ao Corinthians? O valor da negociação já está estabelecido. O Corinthians terá que desembolsar 800 mil euros, cerca de 4,9 milhões de reais, pagos em 4 parcelas iguais de 200 mil euros. Considerando o potencial do atleta, a quantia é vista como acessível pelo clube. Com apenas 25 anos, Hugo Souza se tornou rapidamente o titular em Itaquera, desempenhando um papel fundamental no time. Sua atuação foi crucial para a classificação da equipe na Copa Betano do Brasil e na Sul-Americana, onde o clube ainda segue sonhando com os títulos. Carlos Alcaraz, do Flamengo, projeta jogo de volta da Copa do Brasil com o Corinthians. Argentino falou sobre as expectativas para o duelo com os paulistas. A temporada 2024 do futebol brasileiro vai entrando na reta final. Com isso, faltam poucos jogos para os fanáticos por futebol conhecerem os grandes campeões do Brasileirão Betano, Copa Betano do Brasil e Libertadores da América. O Flamengo está fora da competição continental após ser eliminado pelo Peñarol nas quartas de final. Resta ao mais querido as disputas dos torneios nacionais. No mata-mata, venceu a primeira partida contra o Corinthians e vai para São Paulo com uma pequena vantagem. Em entrevista para a Flá TV, o meio-campista Carlos Alcaraz falou sobre as expectativas para o jogo de volta com o alvinegro paulista. O argentino projetou um confronto difícil, mas que os cariocas são os melhores da América do Sul. Vai ser um jogo muito difícil, mas nós somos o Flamengo. Somos a melhor equipe da América do Sul, então por esse lado estamos tranquilos. Agora temos que pensar em trabalhar bem nas próximas semanas e desfrutar do que virá, disse. Antes tem clássico. O Flamengo volta a enfrentar o Corinthians pelo jogo de volta da semifinal da Copa Betano do Brasil, no dia 20 de outubro, um domingo, às 16 horas. Horário de Brasília na Neoquímica Arena. Como venceu a ida por 1-0, o rubro-negro pode até empatar que avança. Antes do confronto pelo mata-mata nacional, o mais querido tem importante duelo pelo Brasileirão Betano. Na próxima quinta-feira, 17 às 20 horas de Brasília, os comandados de Felipe Luiz enfrentam o Fluminense no Maracanã. Na competição de pontos corridos, a possibilidade de título é pequena. Apesar de ter uma partida a menos que o líder Botafogo, a distância é considerável. O rubro-negro soma 51 pontos, 9 a menos que o rival. Corinthians surpreende com sondagem para contratar mais um jogador do Flamengo. Clube de Itaquera tem interesse em mais um jogador do mais querido para 2025. Nomes do Flamengo na mira. O Corinthians, apesar das dificuldades, projeta 2025 com bastante otimismo e em um cenário onde se livrará do rebaixamento no Brasileirão Betano desta temporada. Diante disto, reforços já estão na pauta do clube, sendo boa parte deles jogadores que pertencem ao Flamengo. Hugo Souza, por exemplo, está emprestado ao Timão, que negocia sua compra em definitivo. Além do goleiro, nomes como Gabigol e até mesmo Davi Luiz vêm sendo ligados ao gigante da Neoquímica Arena. Agora, outro jogador da equipe carioca foi sondado pelo Corinthians, Alan. Corinthians faz sondagem por mais um jogador do Flamengo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 11, pelo perfil Sou Rubro-Negro de Coração, que costuma trazer notícias do Flamengo. A fonte afirma que o Timão fez uma sondagem formal para entender a situação do atleta.
Alan, inclusive, está disposto a deixar o Flamengo e, segundo o canal central do Fla, pediu para ser negociado em 2025, seja em definitivo ou por empréstimo. Todavia, o jogador prioriza uma ida para a Europa, o que pode dificultar um possível acordo com o Corinthians. Outra dificuldade tende a ser um acordo com os cariocas, que vem dificultando as tratativas com os paulistas. Isso porque, ciente das dificuldades financeiras vividas pelo Corinthians, o Flamengo sempre tenta se proteger de possíveis calotes quando lida com o clube. Rival do Flamengo oferece o dobro de salário para fechar com Davi Luiz. Defensor tem contrato com o rubro-negro até o fim desta temporada. Contrato perto do fim. Flamengo e Davi Luiz podem seguir caminhos diferentes para a próxima temporada do futebol brasileiro. O experiente defensor tem futuro incerto na equipe carioca. Mesmo aos 37 anos, o jogador demonstra ainda estar em um bom nível físico. Neste ano de 2024, Davi Luiz soma 30 jogos pelo rubro-negro, com 2 gols marcados. Até por isso, o ex-jogador da seleção brasileira entrou no radar de um rival do Flamengo no Brasileirão Betano. Trata-se do Corinthians, que ainda estaria disposto a pagar o dobro ao jogador. Ontem, 11, o jornalista Jorge Nicola revelou que o Timão tem interesse no jogador para 2025 e já teria iniciado conversas junto ao representante de Davi Luiz. Agora, o portal Sou Rubro-Negro de Coração trouxe uma atualização sobre o tema, informando que o Timão também teria prometido pagar o dobro ao jogador para que um acordo aconteça. Davi Luiz, inclusive, parece ser um desejo antigo por parte do Corinthians. Antes de assinar com o Flamengo, o zagueiro chegou a ser muito ligado ao clube paulista. Mas, enquanto isso, o jogador segue focado no Flamengo. Desde que chegou ao clube, David soma 126 jogos disputados, com 3 gols marcados e outras 2 assistências fornecidas. São Paulo atravessa o Flamengo e consegue prioridade para anunciar jogador do River Plate. Tricolor pode ter reforço importante para a próxima temporada do futebol brasileiro. O São Paulo, que já está eliminado da Conmebol Libertadores e da Copa Betano do Brasil, trabalha para encerrar a temporada da maneira mais digna possível. Apesar disso, há quem diga que o time passará por diversas mudanças para 2025. Uma delas é a saída do técnico Luiz Zubeldia, que, segundo o perfil Legado Tricolor, não ficará no clube. Todavia, o time também pode ter novidades positivas. Isso porque, segundo a imprensa argentina, o clube superou o Flamengo pelo lateral esquerdo Enzo Dias, do River Plate. Segundo o portal El Craque Deportivo, o River Plate decidiu priorizar uma negociação com o São Paulo no que diz respeito à venda do defensor. A fonte afirma que, mesmo tendo sido procurado por Flamengo e Corinthians, os argentinos entendem que uma negociação com o tricolor seria mais benéfica. Isso porque existe a possibilidade dos clubes fecharem uma troca de jogadores envolvendo Juliano Galopo, que é um dos sonhos de Galhardo para o River Plate. Entretanto, a tendência é que uma decisão só seja tomada no fim da temporada, já que ambos os times seguem centrados nas próximas partidas. O River, inclusive, está nas semifinais da Libertadores.